Olá, meus irmãos, meus amigos, louvado seja Deus, mais um encontro, mais aí um pequeno texto da Palavra de Deus, da mensagem da fé que Deus tem para cada um de nós. Eu já agradeço a Deus e glorifico ao Senhor pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu creio e espero que mais esse vídeo, esse breve vídeo, possa ser para você, para a tua família, bênção na tua vida espiritual, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abra as Escrituras para nós, que o Senhor revele a sua boa, perfeita e agradável vontade. E hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus que está lá no livro de 1 a Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 a Pedro, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro 3, versículo 12. E o Senhor fala assim para a gente: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor, estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Ou seja, duas situações. Quem é bom, quem é justo, e aqueles que são ruins e são maus. Aqueles que são bons, os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas aqueles que são maus, o rosto do Senhor é contra. Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala aqui os justos, quem são os justos? Aqueles que foram justificados pela fé. E justificados pela fé vem de justificação, que é através de Cristo. Deus, através de Cristo, justifica cada um de nós, faz justiça em cada um de nós. Quando nos arrependemos dos pecados, recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então a justificação, a redenção vem sobre a nossa vida. E a justificação é um dos diversos estudos da sã doutrina. Justificação, redenção, salvação, predestinação, tem vários estudos. E o que significa a sã doutrina? Vem do didaquê, da palavra grega, didaquê, que significa estudo dos apóstolos, as revelações, aquilo que Deus usou os apóstolos para trazer e ensinar todo aquele povo e nós nos dias de hoje, através da palavra de Deus e da revelação, principalmente da revelação do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter uma qualidade de vida espiritual, pudéssemos ter vida cristã com qualidade, em nome de Jesus. Então, quando o Senhor fala que os olhos estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações, nós estamos vendo que nos dias de hoje parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. E de muitos anos para cá, séculos para cá, as coisas vêm gradativamente, sorrateiramente piorando. Por quê? Muitas pessoas nos encontram, e já deve ter acontecido com você, devem ter perguntado para você com toda certeza: nossa, mas se Deus é tão bom, se Deus é amor, se Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, como diz a sua palavra, por que Deus permite uma criança morrer, alguém ser atropelado, uma pessoa para ficar com uma doença ruim morrer, acontece guerra, acontece isso, acontece terrorismo, acontece mais não sei o que, é maremoto, é tsunami, é terremoto, é não sei, meu Deus, quanta desgraça, quanta gente morrendo. Segura aí. Agora eu faço uma pergunta para todos nós. Se a humanidade toda fosse boazinha, direita, compreensiva, fiel, obediente, honesta, não tivesse terrorismo, violência, corrupção, guerra, maldade, homossexualismo, prostituição, droga, etc, 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 mentira, corrupção, esse monte de coisa ruim, será que Deus ia permitir que essas coisas acontecessem? É claro que não. Deus não é um tirano que se agrada da desgraça dos outros, não. Deus está vendo o quê? Deus está dando oportunidades por séculos e séculos e séculos, e a humanidade está cada vez mais se arrastando para o abismo e para o buraco. E a palavra do Senhor é clara. Se você pegar Deuteronômio 28, os primeiros 14, 15, se não me engano, 16 versículos, é uma maravilha. Depois até os 58, 68, é só sobre as questões de maldição. O Senhor chega e pergunta: o que você decide hoje? O que você quer para a tua vida hoje? Bênção ou maldição?
Bênção, justificação, os castigos da desobediência. É que nem o juiz. Será que o juiz gosta de colocar as pessoas na cadeia? O juiz gosta de colocar as pessoas 20 anos numa cadeia? É claro que não, mas ele tem que ser justiça, ele tem que ser justo, ele tem que fazer aquilo que a lei manda. Deus, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Deus tem que fazer aquilo que a palavra dele está dizendo. Olha, se você for bom, vai receber bênção. Se você pisar na bola, desobedecer, aí vai levar bordoada. E quem que vai dar bordoada? É o inimigo, porque o inimigo tem legalidade sobre a vida da pessoa que não obedece ao Senhor. Esse que é o problema. Então, quando a Bíblia aqui fala pra gente que Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, Deus está olhando para aqueles que são justos. Deus está ouvindo o clamor, os ouvidos dele estão ali inclinados para ouvir o clamor nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Estamos passando por uma pandemia louca, o coronavírus. Um pouco acaba esse coronavírus, ninguém mais vai lembrar do coronavírus, vai surgir um outro negócio. Não, não é praga, não é maldição, é porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos o bicho ia pegar, pela desobediência do ser humano lá atrás. As coisas iam acontecendo. Sodoma e Gomorra, Deus deu todas as oportunidades para Sodoma e Gomorra, a prostituição, o homossexualismo, era um monte de coisa ruim, não tinha jeito, então Deus não teve como, Deus teve que ser fiel com a sua palavra, acabou com tudo aquilo. Os dias de hoje não estão diferentes não, só que o mundo aumentou, muita gente. Então Deus o que? Deus quer que eu e você clamemos, Deus quer ouvir as nossas orações, Deus quer ouvir o nosso clamor, e a nossa oração ela tem que subir até o trono de Deus, lá no terceiro céu. A nossa oração tem que ouvir para que o Senhor ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, e a nossa oração tem que chegar até Ele como um cheiro suave, um perfume suave e agradável. Pecado, erro, falta, falha, maldição, trauma, um montão de coisa ruim impedem com que a oração saia do teto de onde nós estivemos e chegue até o céu. Nada pode impedir. Nos tempos de hoje, a igreja, o povo, todo mundo está se unindo para orar, para clamar, para buscar, sabe, para pedir perdão, para se arrepender, para que essa pandemia, esse coronavírus demoníaco, isso caia por terra, seja destruído, vidas não sejam ceifadas, mas um monte de gente não morra, os que estão ali sendo tratados sejam curados, e aqueles que não foram infectados não sejam infectados. Ou seja, que o prejuízo seja o menor possível. Mas isso depende do quê? Do clamor, do arrependimento de cada um de nós. Então nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus, pedir que o Senhor derrame um batismo de amor, de arrependimento sobre as nossas vidas e clamarmos, orarmos ao Senhor, intercedemos ao Senhor pelo mundo, pedimos nós como igreja, pedimos perdão pelos pecados da igreja, pedimos perdão pelos pecados nossos, pessoais, familiares, enfim, os pecados da nação, os pecados da liderança, os pecados dos políticos, dos empresários, o pecado todo mundo. Nós como igreja temos a obrigação, o dever e o direito de orarmos, clamarmos, colocarmos todo esse povo diante do Senhor, para que Deus ouça o nosso clamor, ouça as nossas orações, e o Senhor feche o seu rosto. O Senhor pegue e acabe com o mal daqueles que são maus, são ruins, são pessoas más, são pessoas corruptas, pessoas que só fazem coisa errada, pessoas que se levantam contra o governo, pessoas que se levantam contra as nações, pessoas que se levantam contra os governantes, pessoas que se levantam contra prefeitos, governadores, deputados, ministros, senadores, presidentes. Sabe, muitas vezes não está lá quem até a gente gostaria, mas nós não sabemos de nada. A Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída pelo Senhor. Então Deus colocou os presidentes em cada um dos países onde eles estão. Então, quando nós ofendemos, quando nós falamos mal, quando nós criticamos, nós não estamos criticando a pessoa que está lá politicamente dizendo, nós estamos magoando, ofendendo e criticando Deus. Porque Deus é a autoridade máxima que coloca essas pessoas nos lugares certos. Agora, elas também precisam obedecer ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, clamar ao Senhor, buscar a direção para que os milagres aconteçam em suas vidas. Essa é a grande e a verdadeira vontade de Deus. Então, quando o Senhor pega na sua palavra e nos fala, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está olhando, Deus está nos observando. Deus, os anjos, Jesus, o Espírito Santo que está em nós, nós estamos sendo observados.
Estamos sendo observados pelo céu, estamos sendo observados pelo diabo e a sua turma, estamos sendo observados pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos da igreja, estamos sendo observados pelos nossos patrões, pelos chefes, pelos funcionários, pelos colegas de trabalho, pela vizinhança, pela cidade. Todos nós estamos constantemente sendo observados. Qual é o testemunho que estamos dando? O que é que estamos fazendo? O que é que estamos falando? O que é que estamos mostrando? Em nome de Jesus. Então Deus está olhando para nós, os ouvidos dele estão atentos, ouvindo as nossas orações e recebendo essas orações, porém o rosto do Senhor é contra aqueles que estão fazendo o mal. Eu e você não nascemos para fazer o mal, eu e você nascemos para fazer coisas boas. E como nós vamos fazer coisas boas? O que nós podemos fazer de coisas boas para o reino de Deus? Buscar o Senhor, clamar ao Senhor, para que Ele nos mostre, nos revele o que Ele tem para nós. Qual é a minha missão? Eu preciso fazer o quê? Posso fazer o quê? Devo fazer o quê para o reino? Você deve fazer o quê? Por quê? Quando? O que Deus tem para você fazer? É isso. Quanto mais buscarmos, mais fizermos, mais ainda o coração de Deus se alegra, mais nós podemos contribuir, cada um fazendo um bocadinho só, uma coisinha bem pequenininha, cada um fazendo uma coisinha pequenininha para o reino de Deus. Todos isso, juntando cada pequenininho, juntando tudo, dá uma coisa muito grande, dá um resultado muito grande. Um orando, Deus ouve? Sim, se não tiver nada que impeça. 2 orando, 5, 10, 15, 20. Imagina 5 mil, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de pessoas orando. Será que Deus não vai ouvir esse tamanho clamor maravilhoso? Vai. Vai ouvir nosso clamor. Vai nos atender e vai sarar essa terra. Deus vai ouvir a nossa história, vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir a nossa oração, nossa intercessão, a nossa ação de graça e vai sarar, vai curar esta terra. Em nome de Jesus. Fique você com essa palavra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque o Senhor já te justificou em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.